Será que dá para macetar o Apocalipse? Macetar, se você não sabe, é um termo que se usa mais aí na Bahia, no Nordeste, né? Pelo que eu pesquisei rapidamente. Se eu estou enganada, vocês me desculpem. Mas é como destruir, né? Dar uma martelada. E foi um termo que a Ivete Sangalo usou quando a Baby Consuelo, se você não sabe da história, da situação, dê uma procurada aí no Google. O que aconteceu de polêmico no carnaval? Baby Consuelo, aquela cantora, né, baiana, e a Ivete Sangalo. A Baby Consuelo falou sobre a volta de Jesus, né, falou algumas coisas ali que ela disse que Deus inspirou ela a falar para aquelas pessoas no carnaval. E aquilo ali foi muito. Pessoas disseram que ela estava louca, tinha que tomar remédio, né? Então, assim, foi muito polêmico, né? Teve todos os lados aí da pessoas que defenderam a Baby Consuelo, que ela podia falar, pessoas que criticaram, enfim. Nesse vídeo eu não vou fazer juízo de valores em relação a essas pessoas. Eu não gosto de falar de pessoas assim, né? Porque se a Baby Consuelo estava no carnaval ali, falou e sentiu que Deus inspirou ela para falar, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. E a Ivete Sangalo, ela também não sabe muitas coisas, né? Não sabe nada sobre a Bíblia, digamos assim, né? Então, por que a gente vai estar julgando ela? A gente tem que orar por ela. Mas ela falou assim, ó, eu vou macetar o Apocalipse. E é dentro dessa fala que eu quero concentrar a nossa reflexão desse vídeo. Será que é possível a gente, como seres humanos, assim, né? Daqui a pouco, detentores de grande fortuna, de grande poder, de fama, de influência, né? Será que várias pessoas, uma comunidade inteira, né? Um grupo de pessoas altamente influenciáveis, né? Pessoas influenciadoras. Será que é possível macetar o Apocalipse? Será que é possível a gente impedir que essas coisas aconteçam? Olha só que interessante na palavra do Senhor, no último livro, né? No livro mais aí, o Apocalipse, né? Que é envolto de tantas revelações, profecias. Tem pessoas que têm medo desse livro. Se você é uma delas, eu te encorajo, não tenha medo. O Apocalipse não é uma má notícia, o Apocalipse é uma ótima notícia. O Apocalipse não é sinônimo de destruição. O Apocalipse contém as revelações aí dos últimos dias, mas eventos que vão acontecer, mas que não é como um Deus destruidor. É uma consequência do que o ser humano mesmo tem buscado, né? E Deus vai nos mostrando coisas ali que vão batendo nas profecias bíblicas, vão conferindo com as profecias bíblicas, coisas que vamos vivendo ao longo da história, para nos sinalizar que está próximo. E o último livro, o último capítulo do livro de Apocalipse, tem um subtítulo que fala assim, ó, Jesus vem em breve. E nos últimos versículos tem uma coisa muito importante que fala. Fala assim, ó, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, olha só, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Os últimos versículos da Bíblia, no último livro da Bíblia, o último livro da Bíblia é o Apocalipse. E o último capítulo da Bíblia é o capítulo 22 de Apocalipse. Então, o que a gente leu aqui, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, são os últimos versículos da Bíblia. E Deus fala assim, ó, inspirado, né? Foi a inspiração divina foi a seguinte fala, ó.
declaro a todos que ouvem as palavras da profecia. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. É algo bem forte, né? Algo bem forte isso, sobre praga e tudo. Mas o ponto que eu quero chegar? Não é possível a gente impedir o que Deus vai fazer. Não é possível a gente impedir os eventos proféticos. Ninguém tem poder disso, ninguém tem poder de macetar o Apocalipse, de impedir o Apocalipse. E não quero te causar terror com essa fala. Como eu disse, o Apocalipse é um sinônimo de uma boa notícia, porque Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino dele aqui nessa terra, um reino de justiça e de amor. Quem não quer viver isso? Até quem não crê em Deus, muitas vezes levanta as bandeiras do amor e da justiça, né? As causas sociais, a gente pensar nas pessoas aí, nos vulneráveis. A nossa sociedade, a nossa vida, ela tá cheia de corrupção, ela tá cheia de tristeza, de dor, de sofrimento, de pessoas aí que não têm expectativa nenhuma na sua vida, né? Muitas vezes tem pessoas que estão cheias de dinheiro no bolso, mas estão doentes. Pessoas que têm tudo na vida, mas perderam alguém que amam, né? Então a nossa vida nesse mundo, ela é uma vida carregada de sofrimento. E o Apocalipse é justamente o fim dessa era de sofrimento. E é a gente dar boas-vindas para uma era nova, para uma era que Jesus vai ser o rei dessa terra, vai estabelecer o reino dele, junto com os seus santos, aqueles que buscaram ele, aqueles que professaram a fé nele, né? Porque nós cremos em duas forças nessa vida, nesse mundo, atuantes na nossa vida, né? Dessa terra. É a força de Deus e é a força do inimigo de Deus. O inimigo de Deus que tem governado esse mundo, né? Causado destruição, causado tantas coisas ruins. Se você daqui a pouco já escutou essa história aí de Adão e Eva, que muita gente acha que é uma historinha infantil, aí uma ilusão, a Bíblia fala que isso aconteceu. Teve um certo momento que o ser humano esteve numa situação aí de decisão, de decidir entre obedecer a Deus, confiar em Deus, ou seguir o seu próprio caminho, o seu próprio coração, né? Fazendo o que Deus disse justamente para não fazer, ó, não toca nesse fruto. E o ser humano tocou nesse fruto proibido. E a partir daí, o inimigo de Deus, ele opera nas nossas vidas, opera nesse mundo, né? Então, Deus quer nos livrar a humanidade dessa realidade. Livrar nossas vidas dessa prisão, dessas cadeias, porque isso é uma prisão, uma cadeia. Quando a maldade, né, a coisa mais, a destruição da raça humana, isso é uma cadeia, uma prisão. E justamente Deus quer nos promover liberdade, né? Liberdade através de Jesus, né? Enquanto que a gente buscou a morte, Deus ainda nos deu um outro plano, né? Dando seu filho para morrer por nós, porque só o que poderia, o salário do pecado é a morte. Pecamos, o ser humano, a raça humana. Você pode pensar assim, eu não pequei, não fui eu que estava lá, mas nós carregamos isso. O ser humano, depois disso, foi carregando essa semente do pecado, né? Nós somos a descendência deles, nossos primeiros pais. Mas em Jesus nós temos uma redenção, né? Nós temos uma redenção dos nossos pecados e precisamos abraçar essa fé e ver, tem muita coisa, quem não é cristão, quem não é crente, percebe que tem muita coisa no ar aí acontecendo. Se você perceber as notícias, né, a gente vê que a natureza tá mudando, tá tudo mudando. Às vezes eu procuro ali as notícias
E só o que a gente vê às vezes, né, entre várias notícias, tem notícias sobre o clima, sobre a mudança do clima, sobre coisas acontecendo. Então a gente vê que tem alguma coisa nova no ar, né? Até que não é cristão. Tem um amigo do meu marido que não é cristão e ele falou assim, né? Alguma coisa tá para acontecer aí. Tá muito diferente, né? Um reset, uma mudança aí no mundo. E eu te digo, essa mudança no mundo justamente já está profetizada. É a volta de Jesus. E não tem como macetar isso, não tem como dizer, isso não vai acontecer, eu tenho todo o dinheiro do mundo aqui, eu vou impedir que isso aconteça. Eu sou uma pessoa influente e não vai acontecer. Não tem como. Ninguém tem como ir contra a palavra do Senhor, o que Deus diz. E está escrito nas Escrituras. E esses últimos versículos aqui que nós lemos, que selou toda a Bíblia, está escrito, que ninguém acrescente nada e que ninguém tire nada. Porque isso vai acontecer, independente da gente querer ou não. Mas aí a pergunta que eu faço para mim e para você é como essa situação vai nos encontrar, né? Como a gente vai estar se preparando. E aqui, de novo, eu ressalto, não é uma palavra de medo, não é uma palavra de te causar um alarme, né? Um medo. É uma palavra de esperança, porque é uma outra vida. Deus quer nos dar uma outra vida. Deus quer fechar esse ciclo, essa etapa e nos dar uma chance de redenção através de Jesus, para a gente viver uma vida perfeita nele, né? Sem pecado, sem tristeza, sem choro. A palavra do Senhor diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então vai ser uma nova fase de redenção. Só que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? As nossas decisões, nós tomamos as nossas decisões. Ao contrário de que muita gente fala que o ser humano é manipulado por Deus, né? Eu já ouvi falar sobre isso, que nós somos como marionetes aí, né? Que Deus vai controlando, é como se fossem uns bonequinhos e Deus vai controlando. Isso é uma mentira, justamente o contrário. Nós temos o livre-arbítrio, nós que decidimos, nós somos livres para decidir. E Deus nos deu essa liberdade lá desde o início, né? Lá desde o Jardim do Éden, lá dos primeiros seres humanos, justamente eles pecaram, eles caíram no erro porque eles tinham a liberdade. Então nós servimos a um Deus que nos dá liberdade de escolha, liberdade de decidir o que a gente quer da nossa vida. Então, diante de tudo isso, eu te pergunto e eu me pergunto, como vai a nossa preparação para esses eventos? Como vai a nossa preparação para compreender? A gente não precisa, assim, ficar um fissurado ali sobre, né, sobre toda a profecia bíblica, tal, né? Se você daqui a pouco não entende muita coisa, não se desespere, porque não é por isso que você vai receber ou não a salvação, não é pelo seu conhecimento. Simplesmente é pelo fato de você aceitar Jesus. Mas precisamos sim examinar as Escrituras para nós nos prepararmos, né? Para a gente estar preparado quando esse dia acontecer, para a gente não ser enganado diante de tantas falas aí, tantas coisas que as pessoas dizem, para a gente não se levar. Então, nesse vídeo eu te encorajo, leia a sua Bíblia, faça a oração, se conecte com Deus. Não tenha um olhar temeroso com o Apocalipse, mas tenha um olhar de esperança, tenha um olhar de expectativa de coisas boas, coisas novas. Mas ajuste a sua vida para nesse dia, quando esse dia chegar, você estar pronto para o encontro de Jesus, né? Para o encontro de Jesus com a sua igreja, porque isso também está profetizado na palavra. E se você se interessa também sobre esses assuntos de profecia, tem pessoas muito confiáveis aí na internet. Eu vou indicar um pastor que eu confio muito, que é o Lamartine Pozzella. Ele tem uma autoridade para falar, tem bastante conhecimento para falar sobre
escatologia. Escatologia é um termo que se usa, que são os eventos finais, né? É isso que significa. E ele sabe explicar muito melhor que eu. Eu sou uma bebê, né, comparado a ele, assim, sobre isso. Mas o importante é que a gente se volte para Jesus e se prepare, esteja com o nosso coração alinhado, porque não tem como macetar o Apocalipse. Isso vai acontecer. Abraço e até o próximo vídeo.